vamos começar a nossa aula de direitos humanos. Seria o nosso, acho que, terceiro encontro, né? Pelo sistema online. Nós já abordamos a unidade 1 inteira, né, da nossa apostila, que corresponde às discussões relativas à evolução histórica dos direitos humanos, né? Só um minuto. Eu vou botar aqui um microfone, senão talvez vocês estejam escutando muito bem. Agora vai ficar melhor. Pronto. Então, nós já analisamos a unidade 1 inteira, né? A seção 1.1, nós tratamos da evolução e o conceito de direitos humanos. A seção 1.2, nós tratamos das dimensões dos direitos humanos. A seção 1.3, nós falamos do panorama histórico dos direitos humanos e a Constituição Federal de 88. Então, nós mostramos o que a nossa Constituição traz a respeito dos direitos humanos. Só que agora a unidade 2 vai falar sobre os sistemas de proteção internacional de direitos humanos. Então, esse é o nosso tema de hoje, tá? Vamos começar na seção 2.1, que fala do Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos. Depois na seção 2.2, a gente vai falar dos sistemas regionais de proteção de direitos humanos. E o 2.3 fala dos mecanismos internacionais de proteção e monitoramento de direitos humanos. Ok? Só que eu me lembro que na última aula que nós falamos, que nós nos encontramos, a seção 1.3, que fala do panorama histórico dos direitos humanos e da Constituição, a gente não falou de uma parte específica lá a respeito do dever de tutela, a questão do princípio da proporcionalidade, a colisão entre direitos, esses assuntos, tá? Então, a gente só vai falar inicialmente disso e a gente já entra na nossa unidade propriamente dita, tá bom? Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me chamam, alguma coisa, não tem problema, a gente vai conversando. Então, o que a gente tinha falado sobre essa sessão 2.3, 1.3, que é a última sessão? O que a gente estava falando? A gente estava falando sobre os direitos humanos e a Constituição Federal, né? A gente falou sobre os chamados direitos fundamentais, apresentamos um histórico disso, tá? E depois começamos a falar dos direitos individuais, das liberdades públicas, os direitos de participação política e os direitos coletivos. Em seguida, a gente teria que falar, então, do dever de tutela do Estado, o princípio da proporcionalidade, a questão da colisão de direitos, interpretação sistemática da Constituição e limites constitucionais dos direitos fundamentais. Esse é o ponto que faltou aí para a gente comentar. Então, só lembrando uma coisa, a Constituição, como a gente viu na aula passada, ela, na verdade, teve uma trajetória de construção de direitos segundo aquelas dimensões de direitos que a gente falou na unidade 1.2, que é os direitos de primeira geração, como os direitos de liberdade, os direitos sociais na de segunda geração, e assim por diante, a terceira geração, os interesses difusos e coletivos, e assim sucessivamente, tá? Então, a Constituição também foi absorvendo todos esses direitos aí. Uma das críticas que se faz à Constituição é que ela não trata muito dos deveres, o que ela deveria fazer. Mas, a parte disso, como num caso concreto, o ministro, a Suprema Corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição. Então, quando ele analisa a Constituição, quando um caso concreto surge a ele tem que interpretar o que está contido, essas normas contidas na Constituição. Então, muitas delas, direitos, tem de monte. Então, a gente já viu lá o artigo 5º, verificamos vários direitos relativos a essa questão da direitos fundamentais dentro da Constituição. Mas agora o que a gente precisava falar é sobre o dever de tutela, que é um dever do Estado de proteger os direitos fundamentais contra eventuais violações. Veja que daqui a pouco a gente vai falar desse tema também, só que aí com uma relação internacional. Aqui a gente só está falando dentro da Constituição o que esse dever de tutela. Então, o Estado ele teria esse dever de observar, tá certo?
seria, por exemplo, uma abstenção de comportamento lesivo próprio advinda da intervenção nas liberdades individuais sob proteção. Então, ele tem que observar, tá certo? E, ao mesmo tempo, proteger, que é o dever do Estado de agir ativamente para coibir violações de direitos humanos cometidos por particulares. Então, essa deve ser a visão que esses direitos humanos fundamentais trariam para o intérprete da lei, aquele que vai aplicar, o aplicador da lei. Tá? E uma das formas de digamos assim, aplicar o direito adequadamente segundo essa visão é o famoso princípio da proporcionalidade. Só um parênteses aqui. A teoria americana, do direito americano, trouxe o princípio da razoabilidade. A Alemanha trouxe essa ideia do princípio da proporcionalidade. Eles não são exatamente a mesma coisa, tá? A razoabilidade seria a aplicação de um certo bom senso dentro das decisões como os americanos costumam fazer. Já o princípio da proporcionalidade, que foi criado então pela Alemanha, por alguns doutrinadores da Alemanha, por exemplo, a Robert Alexia, um dos que trata dessa questão de direitos fundamentais e direitos, que fala do princípio da proporcionalidade, não é só ele, tem vários que falam dele, mas é um expoente aí desses assuntos. No Brasil, nós temos o Virgílio Afonso da Silva, que é um professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, e ele também fala, ele foi orientado pelo Alexi, e, portanto, ele conhece muito bem esses assuntos, ele trouxe isso para o Brasil e tem tratado sobre essas questões do princípio da proporcionalidade. Então, o princípio da proporcionalidade criado pelo sistema alemão é um pouco diferente, porque ele tem algumas características próprias. E o objetivo desse princípio da proporcionalidade é exatamente ser aplicado quando um caso concreto aponta o conflito de princípios constitucionais. Imagine, eu vou contar uma história aqui só para vocês entenderem o que é essa questão de colisão de conflitos. É uma história que já chegou até o Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Um paparazzi tirou uma foto de uma mulher, uma atriz famosa, tá certo? Só que essa mulher estava dentro do seu apartamento, só que aquele paparazzi tinha uma máquina com uma lente poderosa, tá certo? Conseguiu adentrar lá pela janela e, avistando a atriz, que por acaso estava nua dentro do seu apartamento, ele tirou uma foto e queria publicar isso num periódico nacional. Aí, então, houve um ajuizamento de uma ação, né, com relação a essa questão. Então, de um lado, a gente verificava o direito de publicidade, tá certo? Que é um direito garantido no artigo 5º da Constituição. E, de outro lado, o direito à intimidade e à proteção, que também está igualmente garantido na Constituição. Então, como estavam em conflito esses dois conflitos, por causa dos interesses das partes, conflitante das partes, o Supremo Tribunal Federal brasileiro teve que analisar esse conflito e verificar qual é o caso, qual o princípio constitucional que ele deveria aplicar. Então, vejam, utilizando o princípio da proporcionalidade, você pode chegar a um resultado com relação a isso. Por quê? Porque existe uma classificação, que é a classificação das normas, isso você estuda lá na introdução ao estudo de direito, tá certo? Que é uma disciplina que fala como é que o nosso Estado está montado, como é que funcionam as normas, como é que funciona o ordenamento jurídico, com todas digamos, as leis, doutrinas, jurisprudência, etc., que formam o nosso direito. Então, essa questão que envolve o princípio da proporcionalidade diz respeito a essa colisão de normas, só que são normas principiológicas. Então, a classificação é normas, é o gênero, você tem princípios e regras. Eu acho até que eu já coloquei isso em sala de aula, quando eu comentei lá nas primeiras aulas, para entender algumas coisas. Então, você tem normas, e você tem como espécie regras e princípios. As regras não é o caso aqui, porque as regras são normas do tudo ou nada. Ou seja, por exemplo, o Código Civil ele fala assim,
que aos 18 anos a pessoa adquire a capacidade plena. Veja que ele escolheu uma idade. Ele poderia ter escolhido 17, poderia ter escolhido 19, mas escolheu 18. Então, essa regra determinou uma coisa e excluiu as outras. Então, é 18 a idade para se adquirir a capacidade plena, tá? Então, é por isso que as regras são normas do tipo do tudo ou nada, porque você escolhe uma coisa e vai excluindo as outras. É assim que vai acontecendo. Agora, no caso de princípio, princípio da publicidade versus princípio da intimidade ou da intimidade, são dois princípios e os dois são aplicáveis ao caso concreto. Você não está excluindo o outro necessariamente. Então, uma das características dos princípios constitucionais é que todos eles são relativos. Eles não são absolutos, eles não tem um que se sobrepõe necessariamente ao outro. É necessário verificar no caso concreto como que nós podemos verificar essa colisão de princípios e, no caso, excluir um deles. Então, o que aconteceu nesse caso concreto? O Supremo Tribunal Federal entendeu que, nessa hipótese, porque a pessoa a atriz famosa, estava dentro do seu apartamento. Então, ela não estava se expondo ao público para aparecer ou, de alguma forma, aparecer lá para tirar uma foto no estado que ela se encontrava. Então, isso significou o seguinte, que, diante desse caso concreto, desses detalhes do caso concreto, a gente pode entender que é cabível a aplicação do princípio da intimidade e privacidade em contraposição e excluindo o princípio da publicidade, porque o jornal queria publicar aquela foto. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu dessa maneira. Teve um outro caso parecido com esse, só que a atriz se encontrava, isso também chegou ao Supremo, se encontrava numa praia pública com seu namorado. E o paparazzi tirou uma foto, só que nesse caso não era exatamente a mesma situação no caso concreto. E nesse caso entendeu que era possível a publicação, sim, daquela foto, porque a atriz se encontrava na praia, tá certo? Que é um lugar que, teoricamente, é público. Aliás, a praia é um bem público e o local é público, né? Então, acabou prevalecendo um outro princípio, e não o princípio da publicidade, não o princípio da intimidade ou privacidade. Então, isso é para mostrar como que funciona esse princípio da proporcionalidade. E ele tecnicamente foi estudado de uma forma para que possa ser, em caso de colisão de conflitos, você poder aplicar especificamente a situação exclusiva da proporcionalidade, né, em caso de colisão entre direitos fundamentais, e afastar aquele princípio que não é cabível ao caso concreto e dar uma solução a ele, né? Aqui na nossa apostila, na página 41, ele fala um pouquinho sobre essa colisão entre direitos fundamentais, né? As suas limitações e a aplicação pelo ordenamento jurídico é importante para definir alguns conceitos. Então, ele fala que todo direito fundamental possui uma área de regulamentação. Essa palavra regulamentação não é muito boa, seria de regramento, como que ela regula aquele fato. Então, ou seja, ele objetiva, esse direito fundamental, regular uma situação fática e a indicação de que deve ser feita a partir dela, tendo como destinatário principal o Estado. O segundo conceito é que os direitos fundamentais também possuem uma área de proteção, que corresponde à área de regramento que está sob a tutela constitucional, que era o caso. A intimidade regula um determinado objeto. A publicidade regula outro objeto, e assim sucessivamente. E, por último, para que se verifique se houve realmente uma violação estatal de um direito fundamental, deve haver o exercício de direito efetivo ou potencial por parte do indivíduo. Então, a pessoa tem que provocar a jurisdição para que isso possa efetivamente ser levado a julgamento e aplicar esse princípio da proporcionalidade, tá certo? Que vai dar uma resposta a essa questão. Então, só para concluir uma coisa aqui, sobre essa questão da atuação do Estado, né? Existe um parâmetro para essa atuação do Estado. Isso veio dessa teoria alemã, que é a chamada proibição de insuficiência, que seria uma forma de verificar quando a omissão do Estado poderia ser considerada inconstitucional, ou seja, ele não faz o que deveria fazer, tá certo? E seria o mesmo que dizer uma garantir o dever estatal de tutela, tá certo? E, paralelamente a essa proibição de insuficiência, teria a proibição do excesso, que nada mais é do que a busca pelo meio de
menor intensidade e mais adequado para atingir a liberdade e o direito de igualdade de acordo com o critério de necessidade. Então, aquele princípio da proporcionalidade, ele verifica esse critério de necessidade, ele pode ser aplicado para resolver essa questão. Tá? Então, isso é o que a gente tinha de importante para falar. Só para terminar, na página 42 da apostila de vocês, ela trata ainda, ela fala aqui ela diz aqui na página 42, né? Pode-se dizer que as normas que garantem os direitos fundamentais são reflexivas, pois tem o próprio Estado como criador e destinatário, tá? Em relação às partes, podemos dizer que há uma dupla reflexividade das normas e direitos fundamentais, pois a decisão sobre a constitucionalidade de uma determinada medida que satisfaz essa pretensão da parte impedirá de forma reflexiva a satisfação da pretensão da outra parte. Então, no caso as normas fundamentais se aplicam ao Estado, porque tem que ou se abster para garantir a liberdade dos outros, ou então ter uma política pública que garanta aqueles direitos sociais do artigo 6º e seguintes da Constituição, tá certo? E isso com relação ao Estado. E com relação ao cidadão, ele tem, ao mesmo tempo, não pode, ele tem como garantir a sua liberdade, mas tem que garantir que o outro também tenha. E, além de tudo, ele tem que exigir do Estado, deve sempre exigir do Estado, que seja garantido a ele aqueles direitos que são como proteção, trazidos como proteção do Estado. Tá? Aqui tem um exemplo na página 42 que ele fala sobre a questão do direito de propriedade, tá? Porque houve o direito de... veja que a Constituição, num dos incisos, não me lembro agora se é o 21 ou 22, ele trata do direito de propriedade. Ele fala que se refere ao titular destinatário da norma constitucional, né? Que todos têm direitos todos têm direito de propriedade, tá? E, em seguida, no inciso logo subsequente, ele fala que toda propriedade atenderá à sua função social. Então, veja, o direito de propriedade, ele geralmente é entendido como um direito individual. Quando ele fala da função social da propriedade, ele está dando um outro caráter para essa função social. Por exemplo, uma pessoa é proprietária de um imóvel rural, mas vamos supor que esse proprietário ele abandone esse imóvel, tá certo? E aí vem um poceiro, uma pessoa que, passando pela região, encontrou aquela fazenda abandonada, entra naquela fazenda e começa a construir sua casa. Ele vai aplanar o terreno, vai limpar o terreno, vai construir sua casa, vai construir uma horta, vai construir um galpão, vai trazer cavalo, galinha, cachorro, uma série vai cuidar da horta, trazendo a parte dos vegetais, etc. e tal, traz água, traz eletricidade, começa até a pagar imposto. Então, veja, essa pessoa nessa condição, ela não tem direito de propriedade. Mas se a gente olhar para a função social da propriedade, não seria justo que essa pessoa tivesse o direito de continuar lá depois que ela passou, vamos supor, 10 anos morando nesse lugar? Então, não teria sentido o proprietário chegar depois de 10 anos e falar assim, olha, eu tenho direito de propriedade e você é poceiro, que ele vai chamar de invasor, falar assim, olha, invasor, que na verdade é um invasor, mas depois que ele ficou lá, aquela posse vai tendo um outro efeito. Então, ele fala, ó, saia daqui porque aqui é minha propriedade. Agora, seria justo essa pessoa não ter direito a essa propriedade, uma vez que ela realmente, esse poceiro, tratou essa propriedade como se fosse sua, e o outro nem sequer se preocupava com a propriedade? Então, veja, essa pessoa aqui, esse poceiro, ele vai poder adquirir a propriedade pela usucapião. Então, veja que a usucapião, está lá no Código Civil, ela atende a essa função social da propriedade, porque ela está garantindo que as pessoas, os poceiros, etc., se eles tratarem como se fosse sua aquela propriedade, é óbvio que ele tem direito a adquirir pela usucapião, adquirir a propriedade pela usucapião. Então, a usucapião nada mais é do que uma forma de aquisição da propriedade. Só estou tirando uma foto aqui, que a nossa coordenadora sempre pede para a gente tirar, então já deixar aqui. Então, essa questão dos direitos
fundamentais funcionais, como o caso de direito de propriedade, ele tem que ser duplamente, ele tem que ser analisado de uma forma que você tenha um duplo entendimento sobre o direito de propriedade e, de outro lado, que se contrapõe a essa noção do direito individual de propriedade, uma função social que a propriedade deve ter, tá? Então, veja que isso é importante aqui para a gente analisar e também se presta a essa questão aí de tutela do Estado, de garantir o direito individual e a função social da propriedade, tá? Veja, aqui na página 43, ele fala sobre o critério da proporcionalidade, ele fala de 3 requisitos que são importantes para a proporcionalidade. Ele fala conformidade ou adequação dos meios empregados. O princípio da proporcionalidade deverá conter 3 elementos. Então, quais são? A conformidade ou adequação dos meios empregados. 2, a necessidade ou exigibilidade da medida adotada. Em terceiro lugar, a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, que a relação entre os meios e fins a que se deseja seja a melhor possível em termos jurídicos. Então, essa é a forma que se aplica tecnicamente o princípio da proporcionalidade. Aqui também a apostila ressalta essa interpretação sistemática da Constituição. Então, ao mesmo tempo que você pode aplicar o princípio da proporcionalidade, você também pode fazer a interpretação sistemática, que é isso que eu falei. Você olha 2 princípios e você analisa qual é ele cabível no caso concreto, tá? Então, a gente pode dizer, de uma certa maneira, que há um limite também para os limites constitucionais dos direitos fundamentais. E eles se encontram, por exemplo, quando a gente fala de estado de defesa e estado de sítio. Veja, nós estamos numa situação que dá para entender bem. Nós estamos num caso de quarentena, não é isso que nós estamos? Só que a gente está sendo proibido no nosso direito de ir e vir. Então, como é que isso funciona? O Estado brasileiro, ele garante, pela Constituição, o direito de locomoção, o direito de ir, vir e ficar. Mas o que está acontecendo? Nós estamos numa situação crítica, mundial, não só brasileira, que até se discute se o Brasil deveria adotar o estado de exceção, que é o estado de defesa ou estado de sítio. Tá? A Constituição regula como é que funciona cada um desses regimes. E é uma forma de você limitar esses direitos constitucionais como esse que nós estamos vivendo agora. Tá? Mas nós estamos fazendo isso para o nosso próprio bem. Então, de uma certa forma, a gente tem que olhar para isso. Não quero entrar na discussão que está tendo aí na internet sobre se a gente deve trabalhar. Eu acho que o bom senso fala mais alto, né? Ao mesmo tempo que a gente tem quarentena, a gente não pode parar nossas atividades, porque como é que nós vamos ter dinheiro para poder, o comércio, para ter comida, abastecimento? Então, não é bem assim. Você tem que ter, na verdade, aquilo que eles chamaram lá de paralisação, né? Não é exatamente esse termo, mas ele falou vertical, quer dizer, você mantém algumas atividades essenciais e aqueles que precisam por causa da sobrevivência, ao mesmo tempo, a maior parte da população tenta ficar no isolamento dentro do que for possível, dentro do que a oportunidade e a necessidade reclamarem. Tá? É assim que eu acho que a gente deve pensar essa questão. Então, era isso que nós tínhamos que falar sobre essa parte constitucional dos direitos humanos. Vamos para o próximo assunto? Vocês têm alguma dúvida? Está tudo ok? Podemos continuar? Bom, vou continuar aqui. Então, depois desse assunto, nós vamos entrar agora nessa sessão, nessa nova unidade, unidade 2. A unidade 2, ela trata dos sistemas de proteção internacional de direitos humanos, tá certo? E, na unidade 2.1, é o Sistema Universal de Proteção de Direitos Humanos, como está na tela. Na seção 2.2, nós trataremos dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos. Perdão. E, por último, nós vamos tratar dos mecanismos internacionais de proteção e monitoramento de direitos humanos, ok? Então, vamos começar a falar do nosso primeiro ponto aqui, que é o Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, ok? Muito bem. Antes, vamos fazer só um pequeno histórico, para falar um pouquinho como que surgiu
essa questão aí de um sistema universal de proteção aos direitos humanos. Vejam, historicamente, o que aconteceu? O mundo, de uma certa forma, até o século XIX, a forma... Veja, guerra, se a gente falar do assunto guerra na humanidade, nós temos em todos os momentos históricos que a gente conhece. Talvez a gente possa dizer que o homem praticamente viveu a vida inteira, historicamente, em guerra. Foram poucos períodos que a gente observa uma certa paz, tá certo? Então, o que acontece? A guerra é inerente à condição humana, porque o homem... Então, o conflito, ele surge como uma condição natural. Aliás, isso que eu acabei de falar, quem pensa assim, é o Thomas Hobbes, tá? Thomas Hobbes, ele vai dizer exatamente isso, que a pessoa no estado de anarquia vivia em constante conflito. Por isso que ele vai sugerir a ideia de formação do Estado e como que o Estado deve estar organizado, para que esse Estado possa trazer a paz, que é um dos bens que o soberano traria para os seus súditos, que é a ordem, a paz, a justiça, a segurança, etc. Tá certo? Então, essa é uma ideia. Só que acontece que, mesmo com o surgimento dos Estados, começou a surgir o quê? Veja, quando que começou a ideia de Estado, propriamente dito, Estado como organismo político? Desde o mundo antigo, lá na polis grega, era uma forma de organização política, mas ela não tem a estrutura que tem na Idade Moderna. Então, com as grandes navegações, surgiram os chamados Estados nacionais, ou seja, na virada da Idade Média para a Idade Moderna, começaram a surgir os chamados Estados nacionais, porque eles tinham que investir nas grandes navegações, tá certo? Tinham que investir, não tinham como... para investir, eles tinham que acumular riquezas, então eles se uniram em função dessa atividade, e com isso eles acabaram criando os estados nacionais. Tá certo? A nação surge aí, porque a nação é formada por um conjunto de pessoas com o mesmo interesse econômico, moral, enfim, político, etc. E eles acabaram, inclusive, criando essa ideia de organismo político, tá certo? Então, daí vai surgir a ideia de Estado. O primeiro que falou sobre isso foi o Maquiavel, usou a palavra status para designar esse organismo político. E por isso que ele tem um livro chamado O Príncipe, que ele fala do principado, como funcionaria. E depois o Hobbes vai falar como que é por dentro esse Estado. Só que o problema é o seguinte, e a relação entre os Estados? Isso que foi, de certa forma, outros autores como... houve outros autores que trataram desse problema de relações internacionais, mas agora não é necessariamente o caso. Mas o que acontece é que, historicamente, esses Estados vão começar a disputar mercados por conta da colonização das terras, né? Então, portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses, eles começam a se formar como Estados nacionais e começam a buscar esse mercado. A Alemanha demorou um pouco e a Itália também demorou, né? Para se formar um organismo, um Estado unificado com esses interesses. Bom, então isso vai perdurar ao longo de toda a Idade Moderna. Quando nós chegarmos no período da Revolução Francesa, Revolução Americana, digamos assim, o poderio dos Estados começam a se alastrar para outros países. Então, por exemplo, os Estados Unidos começa a se tornar ele vai se tornar independente. O Brasil, só no século seguinte, em 1922, ele vai se tornar independente. Tá certo? Então, a partir do final do século XVIII, quando a gente tem o Iluminismo e depois as revoluções americana e francesa no final. Depois, no século XIX, alguns países, como os países da América Latina, por exemplo, que vão atingir a sua independência. Então, esses estados começam a ter uma disputa comercial, principalmente os estados da Europa, tá certo? No final do século XIX, não se esqueçam que nesse período nós vamos ter o período da liberação econômica, né, que é o período do laissez-faire, laissez-passer, que é o período em que os estados, que são estados mercantilistas, né, eles obtinham a matéria-prima nas colônias, como é o caso do Brasil, né? Então, ele é como se ele extraísse, por exemplo, metais e ele levasse isso daí para lá, para a Europa, e lá ele fizesse uma indústria onde ele manufaturaria essa matéria-prima. Só que ele utiliza o quê? A mão de obra da Europa, do seu próprio país. E aqui nós continuamos sempre escravizados. Quer dizer, a gente depois passou de um sistema escravista no final do século XIX, século XX, para um sistema assalariado. Por isso que houve a mudança de regime do Império para a
república, porque acabou a escravatura, não tinha mais sentido isso, tá certo? Mas todos os países da Europa já estavam em curso uma revolução industrial e mudando essa forma de exploração das colônias. Só que haverá uma disputa muito grande, principalmente por causa das Américas, da África e da Ásia, tá certo? Que eram colônias, e aí haverá uma disputa muito grande entre esses países. Só que naquela época existia um chanceler alemão chamado Otto von Bismarck, que conduzia um equilíbrio, conduzia a política internacional, mantendo um certo equilíbrio entre as nações. Aí o que aconteceu? Quando o Bismarck, que foi o chanceler, ele foi um primeiro-ministro, ele foi afastado da condição política, o acirramento político entre os países da Europa se acentuou muito, e isso levou à Primeira Guerra Mundial. E depois da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter houve um pequeno período, um período intermediário, tá certo? Sem guerra, mas logo em seguida, em 1939, novamente a Segunda Guerra Mundial. Só que na Primeira Guerra Mundial, os armamentos utilizados, apesar do avião já ter sido criado, enfim, já tinha alguns instrumentos de guerra, instrumentos bélicos, tá certo? Que já eram altamente lesivos ao ser humano. Porque antes, nas outras guerras, era por espada, lança, martelo, etc. E tal, quer dizer, machado, etc. Era assim que eram as guerras, né? Havia até um certo equilíbrio de forças, que existia até um conjunto de regras que muitas vezes era respeitado, né? Tem um filme O Patriota, que é um filme do Mel Gibson, né, que ele é um dos protagonistas lá da história. Você vê que os ingleses, eles tinham uma conduta de guerra. E isso era passado lá pela rainha. Então, o Estado inglês, ele não podia lutar de forma selvagem. Ele tinha que manter a sua própria colônia com seus princípios. E foi exatamente isso que, de uma certa forma, os americanos mostraram que eles estavam errados e acabaram guerreando com eles e venceram. Só para lembrar essa história desse filme que ilustra bem a questão de como era a guerra nesse período. Quando chega no período da Primeira e da Segunda Guerra, a forma de destruição aumentou exponencialmente, tanto que no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogou 2 bombas atômicas, matando milhares de pessoas, acho que foi 100 mil numa, ou 120 na outra, eu não me lembro agora, é uma cifra assim, bastante alta, e que foi o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, tá certo? E que foi, então, e os Estados Unidos, eles dizem, alguns comentaristas da história, que, na verdade, ele fez propositalmente para ver que ele tinha esse poder bélico, para que todos os outros países, de certa forma, começassem a respeitar os Estados Unidos, tá certo? E por isso que depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver um confronto, ou seja, uma bipolarização das relações internacionais entre os países capitalistas, certo? De primeiro mundo, e os países de segundo mundo que eram socialistas. E nós, que éramos ainda colônias, tentando sair desse estado em que não havia desenvolvimento, né? Que eram chamados países emergentes, eram ainda de terceiro mundo, né? Por isso que a gente tem essa expressão por causa disso. Então, primeiro mundo, segundo mundo, o país de terceiro mundo. Só que hoje o Brasil já ocupa a 6ª ou a 7ª posição econômica no mundo. O problema é que ele é totalmente desigual e ainda existe uma concentração de riqueza. Esse é um problema interno que a gente tem que resolver. Mas voltando à questão do conflito internacional, veja que nós tivemos uma forma de conflito muito mais avassaladora. E isso vai chamar a atenção do mundo e despertar uma necessidade de proteção ao homem. Por isso, a proteção dos direitos humanos. Deixa eu só fazer uma pequena observação, que eu não sei se eu comentei isso. O nosso jurisconsulto, que foi ministro até da Economia, da Fazenda na época, né, o Rui Barbosa, ele é o grande pensador através do qual ele levou a formação da Constituição Federal de 1891, a nossa primeira Constituição Federal. Ele, em 1908, ele vai em Haia, que é um organismo internacional, e ele vai defender uma tese que se tornou famosa, porque esta tese que ele vai defender, que é exatamente a tese de criação de um organismo,
que trouxesse uma unificação dos interesses mundiais. Veja, o nosso Rui Barbosa, em 1908, antes da Primeira e da Segunda Guerra, já estava apontando para uma necessidade dessas. E assim mesmo o mundo, obviamente, quem iria se preocupar com um brasileiro tupiniquim, não sei o quê, se bem que dizem que nessa Convenção de Haia, ele é conhecido como Águia de Haia, porque ele começou a falar obviamente, inglês, depois falou em alemão, falou em francês, falou em italiano, falou não sei o quê. Todo mundo falou, quem é esse gênio que está falando assim? Que era o nosso Rui Barbosa. Ele é um grande... tem uma obra dele chamada Orações aos Moços, que é uma oração, quer dizer, um discurso que ele fez para uma turma de formandos da Universidade de São Paulo, lá no começo do século XX, né? E ele ficou famoso porque está muito bem escrito, ele é um excelente escritor, tá certo? E ele, então, já formulava essa ideia. Então, o que aconteceu efetivamente? Após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, em 1919, tá certo? Foi criado, por sugestão do presidente americano Woodrow Wilson, né? Um organismo internacional, que foi chamado de Liga das Nações, tá certo? Com o objetivo de manter a ordem e a paz no sistema internacional. Só que essa Liga das Nações, ela não conseguiu atingir o seu objetivo e de forma que ela não conseguiu evitar um novo conflito que viria em seguida, que foi chamado de Segunda Guerra Mundial. Em 1939, eclode, então, a Segunda Guerra Mundial, e o mundo assiste violações massivas de direitos humanos que foram extremamente graves, né? Como um saldo de 53 milhões de refugiados, 2 bombas atômicas, o genocídio do Holocausto, que foi a perseguição dos nazistas contra os judeus, chegou a 6 milhões de mortos, né? E muitos outros casos, né? Além de milhares de mortos e feridos. Então, veja que, em diante dessa situação, houve a necessidade, voltando à ideia ainda da Liga das Nações, mas não mais como essa instituição, houve a necessidade de criação das Nações Unidas, que foi feita em 1945, que sucedeu, então, essa Liga das Nações e aperfeiçoou a sua estrutura institucional e política, né? Apoiada na arquitetura de poder dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Tanto é assim que, entre os... existe na estrutura interna, depois a gente vai falar sobre a Organização das Nações Unidas, existe o Conselho de Segurança Permanente, existe um conselho que é formado por 15 membros, mas o permanente são só 5. Quem são eles? Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China. São os 5 países que detêm esse controle das Nações Unidas, tá? Então, isso, e vejam, na Ásia, a China está representando, porque o Japão foi o país que adotou, foi junto com a Itália e com a Alemanha, né? Por isso que acabou ficando de fora. E por que a França e a Inglaterra? Porque naquela época da primeira metade do século XIX, esses 2 países eram altamente evoluídos não só economicamente, mas também em termos militares, tá certo? Por isso que ele ficou. E as 2 nações emergentes, que é os Estados Unidos, e a Rússia, de outro lado, por causa do sistema comunista que estava se iniciando em alguns países, como o caso da União Soviética, depois mais tarde a China, e outros países que depois vão adotar esse regime, como, por exemplo, a Coreia do Norte, a Cuba, enfim, esses países assim, tá? Então, essa é a estrutura que nós temos. E logo em seguida também, após a criação das Nações Unidas, em 1945, vai ocorrer uma internacionalização dos direitos humanos. Então, o que aconteceu? Foi também editada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948, que é uma declaração bastante importante, porque ela é que vai dar essa internacionalização e mostrar um pouco das necessidades daquele momento histórico, tá? Então, é isso que vai acontecer nesse período. Pessoal, eu preciso fazer um pequeno intervalo. Vamos só, eu só vou fazer esse intervalo, só vou fechar aqui vou deixar aqui gravando, mas em 5, 10 minutos a gente volta. Pode ser? Tudo bem?
Eu vou só fechar aqui, desativar a câmera um pouquinho. E o microfone... Professor, por favor, pode voltar o outro slide, o slide anterior. Voltar ao Pode anterior? voltar o slide. Pronto, tá aqui. A gente depois já continua do próximo em diante. Só vou então interromper 10 minutinhos e a gente volta, tudo bem? Tudo. Ok.
Pessoal, já estou retornando aqui. Se for retornando, vocês podem dizer oi, tá? Vamos começar, pessoal? Pode começar. Então tá, vamos lá. Então a gente estava falando antes aqui dessa pequena parada sobre a parte histórica da criação das Nações Unidas, né? Em seguida eu falei da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e eu já até mostrei esse livro aqui em sala de aula, que é o livro do professor Fábio Conder Comparato, chamado A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Então, ele tem vários tratados, enfim, normativos gerais, que tratam dessas questões relativas aos direitos humanos. Então, por exemplo, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ele faz um apanhado histórico dela, tá certo? Mostra um pouquinho algumas características dessa declaração, e no texto, ele apresenta o texto, que são, acho que se não me engano, são 30 artigos, tá certo? Que falam sobre os direitos do homem. Exatamente, são 30 artigos aqui. E é interessante porque ele vai exatamente seguir aquele roteiro das dimensões dos direitos humanos, que são os lemas da Revolução Francesa, que é a liberdade, igualdade e solidariedade, que eles às vezes colocam também com a palavra fraternidade. Então, no artigo 1º, ele deixa bem claro isso, ó. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros em espírito de fraternidade. Então, ele fala de liberdade, nascem livres, igualdade e fraternidade, né? Ele vai falar de uma série de coisas, vai falar, por exemplo, direito à educação, direito à liberdade de reunião e associação. Ele fala sobre o direito a uma nacionalidade, né, que era um problema por causa dos refugiados, após a Segunda Guerra Mundial, liberdade de locomoção, enfim, direito de proteção contra a perseguição, a tutela do direito à propriedade. Então, ele fala de uma série de direitos que, historicamente, foram... Fala direito do trabalho também, né? Etc, etc. Então, é muito interessante essa declaração dos direitos dos homens, de 48. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos universais, também chamados de onusianos,
quer dizer, a ONU, né, de proteção aos direitos humanos. E aqui o nosso texto, ele fala, o nosso texto da apostila, ele fala no mecanismos extraconvencionais e, mais para frente, ele fala dos mecanismos convencionais, tá certo? Então, esses mecanismos extraconvencionais, né, a gente já falou da criação da ONU, e a ONU, então, vai, além de fazer essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, lá na década de 60, veja, é todo o período que nós temos a chamada Guerra Fria, né, que é a bipolarização entre os Estados Unidos, né, e os países do bloco capitalista, de primeiro mundo, e os países socialistas, que seria o segundo mundo, né? Então, isso vai se transcorrer depois da Segunda Guerra Mundial, e aí, chegando na década de 60, que foi marcada por protestos no mundo inteiro, né, principalmente pelo reconhecimento de direitos civis, direitos sociais, liberdades políticas, em plena vai trazer alguns instrumentos relativos aos direitos humanos. Um deles foi o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tá certo? E o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos, tá? Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é de 66, no mesmo ano saiu esse Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Veja, o âmbito de preocupação e de atuação. Então, é um pacto não só a respeito desses direitos civis e políticos, que a gente está falando de forma genérica, né, como liberdade, igualdade, fraternidade, o direito de propriedade, etc., etc., mas também direitos econômicos. Começa a se perceber que os estados não conseguem atingir esse estado de pleno gozo dos direitos se não tiver uma condição econômica adequada. Razões óbvias, né? Se não tem o básico para você sobreviver, como é que você vai pensar em outras coisas? Então, esse é um problema que começa a ficar mais evidente. Então, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais, questões do trabalho, fundamentalmente, e questões culturais também, tá? E também vai ter um protocolo facultativo, porque é o seguinte, depois que cada país membro assina esses pactos, né, eles podem fazer um protocolo que seria uma espécie de extensão de direitos, enfim, eles vão estendendo aquilo que foi feito seguindo uma certa diretriz anterior. Então, tem um protocolo facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 66, que acrescentou algumas diretrizes nesses mesmos sentidos. Esses dois pactos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos, e mais a Declaração Universal de Direitos Humanos, corresponde ao que eles chamam de Carta Internacional dos Direitos Humanos. Tá? É o pilar fundamental da proteção internacional aos direitos humanos. Tá? E só voltando, então esse Pacto dos Direitos Civis e Políticos trouxe garantias como liberdade de pensamento, liberdade de religião, opinião, direito à liberdade de ir e vir, a segurança pessoal, de não ser preso ilicitamente, direito ao julgamento justo, isonomia, nacionalidade, de não ser torturado nem escravizado, dentre outros direitos aí que são importantes, tá? E já em relação aos pactos de direitos sociais, econômicos e culturais, econômicos, sociais e culturais, tratam-se de direito do trabalho, da educação, da cultura, saúde física e mental, a seguridade social, direito às necessidades básicas, etc. Tá? E a segurança social também. Tá? São direitos relativos a esses dois pilares. Na verdade, a Carta de Direito Internacional de Direitos Humanos, ela compõe desses três pilares, que é a Declaração Universal e esses dois pactos que foram feitos em 1966. E veja que muitos países, né, já são signatários desse pacto internacional. Então, parece que, por volta de 1993, a gente já tinha delegações de 171 países, nós temos quase 200 países, se não me engano, 192, 197, não tenho certeza, o número de países, mas é menos que 200. Então, 171 já é um número
que estão já fazendo parte desse mecanismo internacional de proteção aos direitos humanos. Em 1993, esses 171 países vão se reunir para celebrar a Declaração e Programa de Ação de Viena, que é uma conferência que reafirmou o direito ao desenvolvimento como integrante aos direitos humanos de terceira geração e criou um grupo que é chamado de Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos. Então, vejam, criaram a ONU, tá certo? E dentro da ONU você vai ter alguns órgãos que são esses que estão aqui, ó, dos mecanismos extraconvencionais. Assembleia Geral, Conselho de Segurança e o Conselho de Direitos Humanos, tá certo? Só que já em 93 eles estão criando um alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, que é uma espécie, um titular que vai ocupar um determinado cargo desse alto comissário, e ele vai fazer uma espécie, é um órgão político que vai fazer um monitoramento e denúncias de violações dos direitos humanos em relação aos países que são Estados-membros. Então, esse alto comissário ele recebeu uma missão, um mandato, né, que é conferido pela comunidade internacional de atuar na promoção e proteção dos direitos humanos ao redor do mundo. Tá? Aqui na nossa apostila, na página 60 e 61, ele menciona até o nome do titular aí desse alto comissário, esse cargo do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Tá? Então, o que são esses mecanismos extraconvencionais? Né? Então, nós temos os mecanismos extraconvencionais que eu falei, e no slide seguinte, os mecanismos convencionais. Então, voltando para os mecanismos extraconvencionais. Então, nós temos 3 órgãos fundamentais da ONU, né? Que é a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e o Conselho de Direitos Humanos. A Assembleia Geral ela é formada por 193 países que se reúnem uma vez por ano, tá certo? No mês de setembro, em geral, e representa um grande fórum de discussões das questões políticas que envolvem os atores do sistema internacional. Ela também pode aprovar resoluções de caráter humanitário que devem ser respeitadas por todos os Estados-membros da ONU. Então, aqueles 193 países têm que respeitar essas resoluções. Sendo que essas resoluções devem ser tomadas por unanimidade ou consenso. Contudo, tais decisões não têm caráter vinculativo, não é obrigatório. Tá certo? Por quê? Porque a ONU ela é um órgão internacional, mas ela não tem a força de intervenção em relação aos países soberanos. Então, ela tem que respeitar a soberania de cada país. Então, quando o Brasil, por exemplo, ele assina um tratado, ele pode assinar o tratado não integralmente, ou integralmente. Então, ele tem pontos que ele pode concordar, pontos que ele pode não concordar. Tá certo? Mas, na medida em que ele é signatário desse tratado, ele tem que seguir essas regras internacionais sob pena de haver uma resposta do órgão internacional com relação a esse papel exercido pelo próprio país. Tá? Então, isso é... Então, a Assembleia Geral ela tem essas atribuições, tá certo? Ela representa esse grande fórum de discussões e aprova essas resoluções de caráter humanitário, como a gente falou, ok? Outro órgão importante é o Conselho de Segurança. Membros, que a gente até já comentou anteriormente, né? 15 membros, sendo que 5 membros permanentes têm poder de veto, que é aquele 5 países que eu falei. Quais são? Os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a França e a China. E 10 membros rotativos com mandatos de 2 anos, escolhidos por critérios geográficos, 2 de cada continente, né? E possuem verdadeiro poder decisório nas Nações Unidas, esse Conselho de Segurança, tá certo? O Brasil, por exemplo, ele faz parte desses 15 membros. Muitas vezes ele, a Argentina, já fizeram parte. Geralmente são esses 2 que fazem parte dos 15 aí, tá? E até uma discussão se o Brasil deveria também ser um compor aí o conselho, o órgão do Conselho de Segurança, que seria permanente, tá? Então, esse órgão do Conselho de Segurança, ele tem um poder decisório nas Nações Unidas
ele pode proferir decisões que vinculam todos os Estados-membros e é o órgão responsável por autorizar possíveis intervenções humanitárias em situações que requeiram a ingerência externa, né? O Conselho de Segurança é o órgão capaz de legitimar o uso da força no sistema internacional. Olha só o poder que tem esse Conselho de Segurança. Veja que a regra é não intervenção, respeitar a soberania dos países. Mas pode haver intervenção? Pode, segundo esse Conselho de Segurança aqui. Veja, um país que sofreu uma situação dessas foi o Haiti, que é um país da América Latina, da América, né? E ele da América Central, e ele é um país altamente pobre, e inclusive as forças expedicionárias brasileiras, que fazem parte da ONU, foram servir no Haiti. Porque o Brasil tem o Brasil ele tem, assim, na parte da diplomacia, tem altos... tem grandes membros, grandes personalidades que atuaram de forma importante, a começar pelo próprio Rui Barbosa, depois nós temos nós temos várias personalidades que são importantes na composição internacional, né? Sérgio Vieira, enfim, tem uma série de diplomatas que tiveram uma importância muito grande na formação, e inclusive o Brasil tem feito parte desses órgãos internacionais. Tá? Então, o Conselho de Segurança ele tem esse poder muito grande, de até uso da força e intervenção nos países em caso de questões humanitárias. Tá? Ele pode também impor... Professor, Pois não. esses 5 países que você falou que tem o poder de veto, o que seria esse veto, no caso? Não, então, veja só, o Conselho de Segurança é um conselho que vai tratar desses temas que nós falamos aqui. Então, imagina, por exemplo, se o Haiti tivesse a situação do Haiti, que estava com problemas de uma pobreza muito grande, uma morticídio por causa de questões políticas e tudo mais, e aí, então, é preciso uma reorganização desse país. Então, quem que vai decidir isso? Veja, se você tem um órgão como a ONU tem um papel importante nesse caso. Então, você poderia fazer uma intervenção nesse país? O Brasil poderia... O Brasil não. A ONU poderia fazer uma intervenção, por exemplo, na Venezuela? Ou então na Coreia do Norte? Por causa dos abusos e do autoritarismo existente nesses países? Então, veja, quem decide isso? Então, esses órgãos que têm poder de veto são aqueles que decidem essa política dentro do Conselho de Segurança. Essa ideia que está por trás disso. Então, quem que vai? Então, eles vão discutir, os membros. Aí, quando decidirem, esses 5 podem ter poder de veto. Então, que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da Rússia, da Inglaterra, França e China. E, na verdade, você vai observar que esses atores aqui são os principais que discutem as questões internacionais. Você pode ver que nos jornais você vê a questão, por exemplo, do Irã. O que aconteceu lá? Os Estados Unidos tirou as tropas deles do Irã. O que aconteceu? Os turcos, que tem os curdos, os grupos lá daquela região, começaram a invadir e está tendo morticídio tremendo. Por isso, os refugiados que foram para a Europa. Então, você vê que tem uma série de problemas que ocorrem em função disso. Então, esses 5 membros permanentes, eles têm esse poder de decidir as resoluções tomadas pelo Conselho de Segurança. Tá? Além disso, ele pode impor outros tipos de intervenção, que é intervenção política, econômica e diplomática também, que é o caso que a gente estava falando aí do Haiti, que foi uma expedição brasileira lá para ajudar a reerguer o país, né? Respeitando sempre as disposições da Carta das Nações Unidas, que fala sobre essa questão de como isso deve se dar, tá? Então, o objetivo da criação desse órgão... Oi, Aline, você quer falar alguma coisa mais? Não, eu entendi a explicação. Beleza. Então, o objetivo da criação desse Conselho de Segurança foi para que ele servisse de instrumento para a manutenção da ordem e da paz no sistema internacional. Porque, como o período pós-guerra foi travado por essa bipolarização das relações internacionais, então veja que nesse Conselho de Segurança você tem de um lado Estados Unidos, Inglaterra e França, são ocidentais, capitalistas, aí você tem a Rússia, a China, tá certo? Que são membros do segundo mundo, né? O primeiro mundo, o segundo mundo, e depois ainda tem os do terceiro mundo, né?
A gente não utiliza mais essa nomenclatura, mas em função disso, em função da bipolarização das relações internacionais no período pós-guerra, que é chamado de Guerra Fria, tá certo? É que vai surgir essa ideia do primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. E o Brasil fez parte e faz parte ainda desse terceiro mundo, que depois vai ser chamado de países em subdesenvolvimento. E você vê que depois eles vão fazer um bloco também desses países que estão tentando se desenvolver. Quais eles? São conhecidos como BRICS, né? Que é o Brasil, a Rússia, de uma certa forma, porque teve um problemas econômicos, né? A Índia, tá certo? A África do Sul, e qual que é o outro? Estou esquecendo. Singapura, se não me engano. São 5 países que adotaram uma política para quê? Para tentar atingir economicamente uma condição melhor e sair dessa historinha de terceiro mundo, né? De país em desenvolvimento. O Brasil tem um certo desenvolvimento em termos econômicos, mas ele ainda tem alguns problemas, somente com relação à concentração de renda, porque você vê em países, a região do norte, por exemplo, e do nordeste, com uma certa pobreza, tá certo? E problemas relativos a questões políticas também, tá? Enfim, é esse o nosso quadro dentro dessa relação internacional. O Conselho de Segurança, ele pode também autorizar o envio de forças de paz, foi o caso da expedição brasileira lá no Haiti, e ajuda humanitária a outros países, em cumprimento dos princípios contidos aí por uma carta, que é a Carta de São Francisco, né, que é de cooperação e solidariedade, que está dentro daqueles normativos que nós falamos que é aquele normativo que é a Carta Internacional de Direitos Humanos, composto daqueles a Declaração e os 2 pactos de 66. Tá certo? Muito bem. Que mais? Esse Conselho de Segurança, né? Você vai ver aqui na página 62, ele vai mostrar lá mais embaixo, falando do princípio da não intervenção nos assuntos internos dos Estados soberanos, que é o que eu comentei com vocês, que essa é a regra, que não deve haver essa não intervenção nos assuntos dos Estados soberanos. Mas, por um outro lado, existe também a responsabilidade de proteger, que é uma doutrina adotada pela ONU a partir de 2001, como resultado de um estudo que foi feito, de uma comissão interna sobre essa questão de intervenção, tá? Então, ela está baseada em 3 pilares, que é evitar o conflito, proteger as vítimas do conflito e a reconstrução após o conflito. Às vezes, não dá muito para se evitar, certo? Se houver uma guerra, você vê que nas guerras ainda continuam, mas pelo menos há uma tentativa esse é um mecanismo de tentar fortalecer a paz, de forma que você evite conflitos, tá certo? Proteger as vítimas do conflito e, depois do conflito, a reconstrução dos países, né? Outro princípio que é utilizado aí, nessa questão de proteção, responsabilidade de proteger, né? É o princípio da não indiferença, que esse princípio é para legitimar e habilitar a intervenção militar em situações de mudança inconstitucional de governo e graves violações de direitos humanos. Então, veja que há uma série de princípios que regem esse órgão que é o Conselho de Segurança. Tá bom? O terceiro órgão, seguindo o nosso roteirinho, é o Conselho de Direitos Humanos, que, na verdade, ele veio em seguida a uma Comissão de Direitos Humanos. Tá? A função desse organismo é comunicar à Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as violações de direitos humanos que estejam ocorrendo no mundo inteiro. Então, além daqueles 47 países que são integrantes do Conselho, tá certo? Esse Conselho também conta com a participação de diversas organizações não governamentais internacionais. E eles passam a fazer uma espécie de revisão periódica universal a cada 4 anos, que é promovida por 3 outros países membros que apontam situações de violação de direitos humanos no país avaliado. O Brasil já passou por essas revisões periódicas em 2008, em 2012 e 2017, né? E, inclusive, tem algumas situações que foram encontradas aí a respeito dessa segurança. Ficou famoso um caso de violação, que é o caso da Aline Pimentel,
que foi ela sofreu um caso de violência obstétrica, porque ela era gestante e havia procurado a rede pública de saúde. Isso ocorreu em 2011. Foi em 2012, mas foi relatado em 2011. Ela havia procurado uma rede pública de saúde, queixando-se de fortes dores, e teve seu apelo negligenciado, vindo ela e o bebê a falecer posteriormente em decorrência da falta de atendimento necessário. Veja que até nesse ponto a gente os países estrangeiros estão analisando como o Brasil tem como que ele se preocupa, como que ele trata essas questões de políticas públicas, tá? Então, esses são os 3 principais órgãos que compõem aí a ONU e que servem como mecanismo de convencionais aí dos direitos humanos. Aí nós temos os mecanismos convencionais, que, na verdade, quando a gente fala desses mecanismos convencionais, a gente está falando dos 9 grandes tratados internacionais da ONU que vão tratar de questões de proteção interna. Então, quais são eles? A apostila apresenta aqui na página 64 e 65. Então, o primeiro deles é a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. É uma primeira política como mecanismo convencional para afastar essa discriminação racial. Segundo ponto, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 1966 e seus protocolos adicionais, o primeiro protocolo de 1966 e o segundo protocolo de 1989, né? O Pacto são direitos civis e políticos. Depois nós temos o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66 e seu protocolo opcional de 2008, tá? Em quarto lugar, a Convenção sobre Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Então, aqui o ponto agora é a discriminação da mulher. E seu protocolo, que é essa convenção de 1969, e o protocolo adicional de 1999. O quinto grande tratado é a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanas e degradantes, que é importante, de 1948, e seu protocolo facultativo de 2002. Ainda nós temos o sexto é a Convenção sobre Direitos da Criança, tá certo? Que é de 1989, e seus protocolos adicionais do ano 2000. Em sétimo lugar, já estamos terminando, a Convenção Internacional sobre Proteção dos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadores Migrantes e suas famílias, de 1990. O Brasil não assinou essa convenção internacional, tá? Em oitavo lugar, a Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, que é de 2006. E, por último, a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006 e seu protocolo de 2006. Esse o Brasil é signatário, tanto que houve uma lei que fala das pessoas com deficiência, até essa lei alterou o Código Civil com relação à questão de personalidade, uma série de assuntos que é tratado no Código Civil, tá? Então, falando sobre o Brasil e essas convenções aí, o Brasil ratificou todas as convenções, exceto a Convenção sobre o Direito dos Trabalhadores e Imigrantes, e, portanto, ele está submetido ao monitoramento dos respectivos comitês, porque quem não assina, eles vão examinar. O Brasil faz parte da ONU, mas ele não ratificou essa convenção, então eles ficam de olho no Brasil. E, em segundo lugar, o Brasil também não ratificou o protocolo adicional ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que dispõe sobre a vinculação ao comitê correspondente, tá? Aqui na própria apostila, na página 65, ele fala desses comitês e sua atuação, tá? E veja que os países membros, eles devem apresentar relatórios periódicos aos comitês, demonstrando seus esforços no sentido de cumprimento dos dispositivos e convenções. Então, isso é bastante importante, aí o Brasil tem que fazer isso. Então, vejam, um dos casos que o Brasil sofreu, que ele foi denunciado, né, ao Comitê da ONU, foi esse caso da Aline Pimentel, tá certo? Que é o caso aí da violência por causa da obstétrica, né, o nascimento da filha, não teve como ser atendida da rede pública de saúde.
e acabou falecendo. Tá? Então, é um exemplo de como o Brasil é relatado e denunciado nesses relatórios em função de não seguir as convenções internacionais de direitos humanos. Então, pessoal, era basicamente isso que a gente precisava saber aqui. Tá? Existe um caso aqui da apostila que ele está tratando aqui, que é o caso Gomes Lund, né, e outros versus o Brasil, né, que tratou de um problema relativo às questões da perseguição e da questão oposta a uma decisão interna brasileira pelo Supremo Tribunal Federal, que foi as questões relativas à lei do esquecimento, à lei da anistia. A lei da anistia foi uma lei criada para que os grupos que estavam em conflito, tá certo, de direita e de esquerda, né, e como predominou o regime militar de 64, tá certo? O que aconteceu? Logo depois, quer dizer, praticamente 10 anos depois, houve uma discussão se todos deveriam ser anistiados para que se pudesse depois entrar nesse estado estado mais democrático, que foi pós o regime de 64. Só que acontece que, vejam, os países internacionais, né, ou seja, a ONU, e conforme as suas diretrizes, elas adotavam um posicionamento diferente do que foi adotado pelo Brasil. O Brasil, ele realizou, ou seja, editou, publicou a lei da anistia, tá certo? E a política internacional vinda da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é um órgão regional, mas que está ligado aos órgãos internacionais, falava sobretudo no direito à verdade e direito à justiça. Então, era como se fosse necessário a verificação de todos os casos de violência aos direitos humanos. Só que, veja, aqui que está o problema ideológico, porque alguns queriam que fosse somente da esquerda, das pessoas que foram perseguidas. E, de uma certa forma, tem razão, porque quem está com a força é contra o que não tem essa força. Porém, não podemos esquecer que muitas dessas pessoas provocavam o regime. Esse é o grande problema. Mas isso aqui eu quero só que vocês reflitam, cada um tem a sua opinião. Mas o que aconteceu foi que exatamente essa política que foi adotada pelo Brasil, porque ao mesmo tempo que a orientação internacional era no sentido de direito à verdade e à justiça, que deveriam ser investigados todos os casos e apontar os responsáveis, o que foi entendido pelo Supremo Tribunal Federal, porque essa lei de anistia, houve uma discussão sobre a constitucionalidade dela, e o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, entendeu que a lei da anistia era constitucional. E a lei da anistia, o que ela fala? Olha, não precisamos saber toda a verdade, não, porque esses dois grupos estavam em conflito de ambas as partes, era um conflito armado da esquerda, tá certo? Assim como aqueles que detinham o poder no regime militar. Então, por isso, se entendeu que essa anistia era para ambos os grupos, e, portanto, não se chegaria à tal da justiça e à tal da verdade. Esse que é o ponto que foi discutido aí e que vem dessa política internacional. Porque ainda se discute esse problema das diretrizes internacionais. Veja o que está acontecendo agora por conta do coronavírus, a questão da OMS. A Organização Mundial da Saúde dá umas diretrizes, mas nem todos os países estão concordando com o que está sendo dito. E no Brasil está tendo uma polarização que chega a ser ridícula, porque, na verdade, a gente tem que olhar para a nossa saúde e olhar para a nossa condição econômica. A gente tem que, ou vai morrer do coronavírus, ou vai morrer de fome. Então, tem que olhar toda essa política toda com uma forma com bom senso. Tá? Então, pessoal, era isso basicamente que eu tinha para falar. Eu acho que, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, eu fico aqui à disposição. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Denise? Tudo bem, Fábio? Laís, Luan, a Sara? Tudo tranquilo? Podemos encerrar? Tudo bem, professor. Beleza, então nós vamos encerrar. Vai estar colocando o slide no AVA? Tudo bem, professor. Eu vou disponibilizar lá. Vocês podem depois acessar pelo AVA. Tá bom? Beleza? Então tá bem, pessoal. Boa Beleza, noite. muito obrigada. Não por isso. Só para vocês verem o último slide.
é sobre a bibliografia, tá? Eu coloquei aqui alguns livros em relação a outra gravação, outro vídeo. Então, são alguns livros, uns 3 livros aí eu incluí aí para vocês terem acesso. São aqueles livros que eu já mostrei em sala de aula. Então, vocês já sabem quais são esses livros e podem utilizar. Tem na biblioteca grande parte deles. Se tiver alguma necessidade de alguma coisa, a gente vai tirando foto, vai mandando via o grupo de WhatsApp. Denise, não esquece de formar o grupo de WhatsApp, tá bom? Porque aí a gente manda diretamente todas as informações para todo mundo. Ó, vocês todos que estão aí, vejam se já vão fazer parte desse grupo que a Denise vai criar, que assim a gente tem uma forma de transmitir a informação mais rapidamente. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, Quem não obrigado. tiver meu número, pode pegar com o professor. Isso. Quem quiser pode passar para mim ou passa para a Denise e a gente vai colocando no grupo. Denise, você cria o grupo, tá bom? Me coloca como administrador, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada. Boa noite. Isso, a gente vai tratando os dois aí nesse assunto. Um abraço, pessoal. Vou desligar aqui, então. Boa tá? noite. Boa noite. Tchau, tchau.